Olá, queridos alunos do sexto ano matutino e vespertino. Quem vos fala é a professora Viviane de Souza Magalhães. E nesta semana estou trazendo para vocês a correção da atividade do livro Produção Textual. É o livro de redação, o livro de vocês de redação, das páginas 45 a 47, onde eu trago aqui na videoaula as respostas das questões, desde a página 45 a 47. Eu gostaria que vocês acompanhassem a correção até o final. E no final da correção, tem o material de apoio para que vocês possam responder a atividade do que vai para o caderno. Vocês vão copiar no caderno e responder também a atividade referente a esse material de apoio. É um material de grande ajuda que vai ajudar muito vocês a entenderem melhor o que é uma estrutura narrativa, a verossimilhança narrativa, o foco narrativo, o objetivo dos personagens na narrativa. Vamos aí dar andamento à nossa correção da atividade do livro Produção Textual. Bom, na página 45, na primeira questão, vem pedindo para que vocês dêem uma olhada no foco narrativo, onde ele está dividido em primeira pessoa e terceira pessoa. O foco narrativo em terceira pessoa, o narrador não participa ativamente dos fatos relatados. E o foco narrativo em primeira pessoa, o narrador é também um personagem, podendo contar uma história sobre ele mesmo ou sobre outro personagem. E na primeira questão, na letra A, eu venho pedindo para vocês a seguinte pergunta. O texto lido apresenta qual foco narrativo? O foco narrativo, ele é uma terceira pessoa. Ele está na terceira pessoa. E na letra B, como você identificou isso? Podemos identificar que o foco narrativo é em terceira pessoa pela conjugação dos verbos, onde vocês estão vendo aí que um dos verbos eles estão bem empregados nas orações, dando aí uma concordância verbal, fugindo da redundância, onde a redundância não pode ser aceita na concordância verbal, ela é inadequada para a concordância verbal. Então, quando os verbos eles são bem empregados, então há uma concordância verbal referente à conjugação dos verbos, e também vocês podem identificar melhor o tipo do foco narrativo da narração. E vamos aí para a segunda questão. Na segunda questão, eu venho pedindo para vocês o seguinte. O texto a seguir é um trecho do diário da personagem Lucelina. Vocês irão ler o texto que tem aí no livro de vocês, o texto fala sobre 15 de julho, 15 de novembro e 16 de dezembro. E eu quero que vocês analisem as seguintes questões. A letra A. Qual é o foco narrativo desse texto? O foco narrativo está na primeira pessoa. Por quê? Porque o personagem ele está ativo no texto. E a letra B? Por que esse tipo de foco ocorre nesse diário? Porque em um diário são relatados os fatos vividos por quem o escreve. Portanto, sempre o personagem ele aparece no diário porque ele conta a sua própria história, a sua própria vida, é a sua autobiografia. Então, o texto tem que vir na primeira pessoa. Vamos aí para a página 47 e última da atividade do livro Produção Textual. Na terceira questão, tem dois textos, onde vocês vão ler os trechos desse texto e vão responder a letra A e a letra B. Vamos lá, a letra A. Classifica o tipo de narrador em cada um dos trechos acima. Texto A é um narrador personagem, ele está na terceira pessoa, o foco narrativo. A letra B é o narrador observador, ele, como é que se diz? Pode também vir na terceira ou na primeira pessoa. O narrador observador, tanto ele participa da história, como ele também está presente na história. Pode até não vir o nome dele caracterizando na história, mas ele está ali presente. A letra B. O que mudaria em cada um dos textos caso o foco narrativo fosse diferente? Bom, no texto A, o foco narrativo está em primeira pessoa. Como vocês sabem, o personagem ele está contando sua própria história. Sendo assim, a história é contada a partir de um ponto de vista específico.
Caso ele estivesse escrito empregando o foco narrativo na terceira pessoa, o leitor apenas teria uma visão mais geral dos fatos. Por quê? Porque quando o foco narrativo ele vem na terceira pessoa, o personagem, o narrador personagem, ele não aparece explícito na história. Está falando sobre ele a história sim, mas ele não aparece focalmente na história. Então aí, para quem teve dúvida aí com a letra B, aí tirando a dúvida para vocês. Primeira pessoa, narrador personagem conta a sua história. Terceira pessoa, do foco narrativo, narrador personagem, ele conta a sua história, mas porém não está explícito na história, não aparece na história. Bom, e aqui eu finalizo a correção da atividade das páginas 45 a 47 do livro Produção Textual. Corrijam, viu? Fiquem atentos a todas as questões propostas para vocês. E segue aqui um material de apoio, reforçando a estrutura da narrativa, assunto que foi dado para vocês, em que vocês irão responder a atividade do caderno que vai essa semana agora para vocês. Então, esse material de apoio não é para vocês imprimirem, não é para vocês deixarem aí, e vocês vão assistir a videoaula de correção e vão responder a atividade do caderno conforme esse material de apoio, onde vem trazendo para vocês, novamente, como uma revisão geral, a estrutura da narrativa, a introdução, desenvolvimento e conclusão, referente à estrutura paragrafal na narrativa. Como vocês viram em sala de aula, viu? Antes da pandemia, desse paradeiro inteiro, a professora chegou até a passar para vocês como é que se dividia um texto. Então, o texto ele vem dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Onde nós temos elementos da narrativa, que vem a situação inicial, é quando o autor apresenta os personagens, mostra tempo e espaço. Desenvolvimento, ao longo dessa sessão, o autor conta o que os personagens fizeram. E o clímax é aquela parte toda de encruzilhada da literária, aquela confusão inteira no texto, até chegarmos a um desfecho, chegarmos a uma conclusão. Onde tem um espaço, é o lugar em que a narrativa acontece, o tempo, quando ocorreu, quando desencadeou essas ações. O tempo está dividido em cronológico e psicológico. O cronológico é a passagem das horas, dos dias, meses e anos. E o psicológico está se relacionando às lembranças do personagem e aos sentimentos vivenciados por eles. E a ação envolve tudo que os personagens fazem na narrativa. Inclui não só os movimentos, mas também aquilo que falam e pensam no decorrer da história. Então, a ação está envolvida em todas aquelas passagens, tudo que o personagem comete, desde o início do texto até o final. E os tipos de narrador, que tem o narrador personagem e o narrador observador, em que a professora já explanou para vocês várias vezes. Narrador observador, personagem, ele participa da história, e está escrito na primeira pessoa do singular ou do plural. Narrador observador, ele existe a possibilidade de um narrador não participar da história, porém, ele observa a situação de fora, ele faz o texto escrito em terceira pessoa, porque ele vai contar de uma forma aleatória para que todo mundo possa entender. E tem o narrador onisciente, que é aquele que sabe de todos os fatos, mesmo que não participe da história. E pelo fato desse narrador conhecer muitos personagens, bem como seus pensamentos, sentimentos, ideias, atitudes, ele pode opinar sobre tais comportamentos ao longo da narrativa. E aqui eu finalizo a videoaula da matéria de redação, onde a professora Viviane trouxe para vocês, mais uma vez, ressaltando a correção da atividade do livro Produção Textual, da página 45 a 47, em que no final eu também trago para vocês o material de apoio para que vocês possam responder a atividade desta semana no caderno. Fica aqui o meu abraço caloroso e até o nosso próximo encontro.